Como funciona a evolução? Essa é uma dúvida super comum e é compreensível, já que o tema é muitas vezes tratado de forma muito superficial, principalmente por quem tenta desmerecer a ciência por trás disso. E a evolução diz que os dinossauros evoluíram para mamíferos. E é por isso que hoje vou introduzir vocês ao tema e lançar o remake da série Como Funciona a Evolução. Deixa eu começar com uma pergunta. Existe o primeiro falante de um idioma? Mas o que idioma tem a ver com evolução? Calma que isso é só uma analogia. Pensa no português, por exemplo. Ele é um idioma que veio do latim, a língua falada no Império Romano. E como você acha que ele surgiu? Será que de repente um soldado romano que só falava latim teve um filho que já nasceu falando português e disso surgiu Portugal? Claro que não, né, gente? A evolução da língua é um processo extremamente gradual. Quando o Império Romano dominou todos esses territórios, incluindo a Península Ibérica, onde fica Portugal, os povos conquistados que viviam nessas regiões tiveram que aprender o latim. Só que eles já falavam outros idiomas, fazendo com que o latim falado por eles sofresse algumas variações regionais. E com o tempo, essas diferenças regionais da língua foram se acumulando, formando dialetos distintos. E depois da queda do Império Romano Ocidental, o isolamento entre os reinos intensificou essas mudanças, levando ao surgimento de várias línguas, como o português, o espanhol e o francês, por exemplo, e que atualmente não se parecem muito com o latim. Perceberam o ponto? Não existe o primeiro falante do português. O que existiu foi um processo gradual em que um idioma original se modificou até gerar um novo. Agora, trazendo isso para a evolução das espécies, a lógica é muito parecida. Não tem como do nada um macaco semelhante a um chimpanzé, só que bípede, dar à luz a um ser humano. Isso seria completamente bizarro. Assim como a evolução linguística, a evolução das espécies também é um processo gradual. E se colocássemos em uma fila todas as gerações da nossa linhagem, desde o nosso ancestral comum com os chimpanzés até os dias de hoje, nós não notaríamos diferenças gritantes entre uma geração e outra. Mas mesmo que mínimas, essas diferenças estão lá. E com o passar das gerações, essas diferenças se acumularam, fazendo com que surgissem novas espécies diferentes que não se parecem muito com o ancestral. Assim, a evolução, especialmente de seres vivos complexos, é absurdamente lenta e pode levar milhões de anos para ser perceptível. Ah, como que vocês sabem disso, sendo que vocês nunca viram, meu? Esses cientistas ficam inventando as coisas, meu. Lembra do que eu falei? Seres vivos complexos. Em seres mais simples, o processo é muito mais rápido. Bactérias, por exemplo, podem passar por milhares de gerações em um único dia. Inclusive, até existe um experimento clássico em que uma única espécie de bactérias foi estudada ao longo de 20 anos. A população dessa bactéria foi dividida em recipientes diferentes, e com o passar do tempo, o grupo de cada um desses recipientes acabou desenvolvendo características únicas. Isso é a evolução acontecendo ao vivo. Agora, muita atenção, a evolução não é linear. Sabe aquela imagem da Marcha do Progresso, mostrando um macaco que vai evoluindo até virar um ser humano? Ela tá totalmente errada. Ela sugere, por exemplo, que o ser humano veio de um chimpanzé, o que é tão absurdo quanto dizer que você é filho do seu primo, e eu espero que não seja. Também passa a ideia de que a evolução é como uma linha reta, e que tem um objetivo final como chegar até o ser humano. Errado de novo. A evolução é um processo aleatório e sem direção. Tanto que disso surge aquela pergunta clássica: se viemos de macacos, como que ainda existem macacos? O que só mostra essa confusão. E respondendo rapidamente essa pergunta, não é necessário que uma espécie se extingua para que outra possa surgir. Se fosse assim, só existiria uma única espécie no mundo. E como sabemos, não é bem assim. A evolução é mais parecida com os galhos de uma árvore, com cada espécie ocupando o seu próprio ramo. Tanto que é daí que vem o conceito de árvore filogenética, que representa as relações de parentesco entre as espécies, e que eu vivo usando aqui nos meus vídeos. Outro erro dessa imagem da Marcha do Progresso é colocar o chimpanzé como menos evoluído, já que ele tá no começo dessa linha reta. Mas, se tanto os chimpanzés quanto os seres humanos estão vivos hoje, significa que ambos estão igualmente evoluídos e adaptados aos seus ambientes. O chimpanzé é tão evoluído quanto o ser humano. Então, resumindo, imagine uma espécie ocupando uma grande área. As diferenças em determinadas regiões criam pressões seletivas diferentes, fazendo com que as populações de uma mesma espécie que ocupem essa área acabem desenvolvendo características diferentes. E se uma dessas populações se isola, as mudanças genéticas vão se acumulando com o tempo, e isso pode levar ao surgimento de uma nova espécie. Ah, mas isso aí é só a microevolução. Cadê o elo perdido? E os fósseis vivos? E o tecido mole em fósseis? Todas essas dúvidas eu vou responder nos próximos vídeos dessa série. Enquanto isso, me sigam nas redes vizinhas para não perder nenhuma atualização.